Olá, novamente estamos aqui para mais uma parte do nosso planejamento e hoje nós vamos falar um pouquinho do planejamento do homem, né? Nós falamos que há um planejamento para a família, há um plano de Deus também, o planejamento de Deus, e hoje nós vamos falar um pouquinho do plano dos homens, o planejamento dos homens. Primeiramente, gostaria de falar que se você ainda não é assinante do canal, você pode se inscrever aí, né? Clique aqui embaixo, inscreva-se, clique no sininho para chegar as notificações, né? Comente, compartilhe se gostar, tá? E agradeço àqueles que já estão compartilhando com amigos e amigas, um pouquinho sobre esse assunto. Sobre os homens, então, no nosso encontro a gente tem uma questão onde coloca planejamento familiar versus controle de natalidade. Há uma diferença entre essas duas palavras? Há esse questionamento. É evidente que há. Né? Planejamento familiar entende-se que é um planejamento que você tem o teu desejo ali acima, né, de qualquer outro imposição. Né? Enquanto que o controle é algo imposto, né? Algo colocado para você. Hoje a gente pode dizer assim até que indiretamente outras órgãos, instituições vêm colocando e trabalhando para que a gente possa pensar que estamos decidindo por nós e, na verdade, estamos sendo influenciados para tomar outras decisões. Digo para vocês sobre questões que aparecem, por exemplo, na mídia, quando se questiona, por exemplo, não, ou aparece reportagens, melhor dizendo, que vão dizer assim, você, depois de 9 anos, ou depois do teu filho ter concluído a faculdade, sair de casa, você juntar todo o dinheiro que você gastou com ele, você fez apartamentos, uns 15 carros zeros populares, dar a volta ao mundo, todas essas coisas lhes são apresentadas. Então, são questões essas que vão influenciando o pensamento e vão dizendo, nossa, que bom, né? Então, para que eu vou viver? Eu posso aproveitar com a minha esposa, nós que nos amamos, para que ter filha? Então, vamos deixar para depois, eu tenho só, né? Ou a gente adquire um cachorrinho também, que dá menos trabalho, né? E aí, de boa. Então, a gente aproveita o nosso dinheiro, gasta, então... São esses tipos de reportagens, assim, ou de casais que vivem felizes, sem ter filhos, né? Tem até um nome americanizado, já vi reportagens sobre isso. Né? Fora os governos que às vezes vão favorecer também diretamente. Tá? Quando você vai procurar um posto de saúde, falando sobre planejamento familiar, que eles colocam, né? Nesse planejamento, dificilmente você vai encontrar um posto de saúde público que vai falar para você de um método natural. Todos eles vão colocar o DIU, vai colocar, apresentar o preservativo, a pílula, a vasectomia, a laqueadura, né? Todos esses outros recursos artificiais serão mostrados, menos um plano natural para que você possa realmente decidir. Então, basicamente, você é forçado a isso. Mesmo tendo uma liberdade, você, principalmente as mulheres que procuram aí o ginecologista, quando vai procurar um método natural, ele sempre vai apresentar aí a pílula, muitas vezes porque é financiado pelos laboratórios, que sempre estão lá, já apresentando e dando as caixinhas de amostras gratuitas, né? Então já são influenciados por isso. O motivo também que o atendimento dele, às vezes a clínica é cheia, já está cheio de gente para atender e tem que ser rápido, não pode perder muito tempo. Então o comprimido é prático, é rápido, todo mundo faz uso, então é mais fácil de se aplicar, né? Ainda tem um favorecimento monetário. Alguns ainda têm para uma diferença, um diferencial de mercado, como é um comércio também, né? Começam a apresentar já um método natural, né? Com uma diferencial de outros. Certo? Então a gente vê esse trabalho. Mas vemos várias ONGs aí com dificuldades e mostrando assim que eles trabalham em prol para que haja um controle de natalidade. Né?
Muitas vezes você tem ideia, o FMI, para empréstimo aos países subdesenvolvidos, fazia empréstimos com X. Né? Fala assim, olha, só que a densidade demográfica aí de nascimento aqui do seu país é muito grande. Então, se vocês conseguirem reduzir isso durante um ano, né, tem uma meta. Se vocês conseguirem recair pela metade, aí o nosso juros para empréstimo desse dinheiro que vocês estão precisando é X. Agora, se vocês não conseguirem, é Y, né, volta um valor maior. Então é assim que é favorecido muitas vezes um empréstimo para que eles possam fazer isso. As entidades governamentais e outras também, ONGs, até mesmo as grandes instituições que foram criadas, como Rockefeller, Henry Ford, até agora recentemente Bill Gates também, favorece para que esse controle, né? Tudo tentando fazer um controle demográfico mundial, uns pensando de um certo modo, outros de outro, mas casando pensamento nessa redução. Muitas coisas são ditas para que isso, né, favoreçam redução da população que eles trabalham, porque falta alimento, muitas vezes no mundo não tem alimento suficiente. E isso é mentira, porque a gente sabe que há mais desperdício de alimento no mundo, né, do que a falta de alimento. Para uma situação financeira, também não, né? A questão financeira, na verdade, a gente pode dizer aí que é a falta de distribuição de renda, sim, que não é igualitária. Né? É o egoísmo de outros que querem ganhar muitos, né, e outros que ganham poucos. Né? Isso a gente vê. Então é a falta de distribuição melhor dessa renda. Então, outra questão também é colocada, tem muitas pessoas no mundo, está sobrecarregando, ainda há muito espaço na Terra, ainda há muito espaço. Qualquer um que pode pegar o carro, sair em direção São Paulo, ou de avião, fazendo a ponte aérea, aí vocês vão ver vastas áreas ainda, muito ainda sem estar habitadas. Não só aqui como no mundo. Tem livros que falam a respeito disso. Há muita concentração, a gente pode dizer, há muita concentração de pessoas no mesmo local. Né? Então, São Paulo, todo mundo se aglomera, outros pontos, há sim, uma aglomeração de pessoas, mas há muitos outros espaços a serem aí, que podem ser habitados, que podem ser levados ao desenvolvimento. Né? Uma questão também de preocupação quando há governos, a gente pode pegar um exemplo bíblico. Quando Moisés estava com o povo hebreu, né? O povo hebreu estava sendo oprimido, o povo hebreu estava crescendo e os egípcios ficaram preocupados. Né? O povo hebreu começava a ter um número maior do que os egípcios. Então, o faraó ficou muito preocupado com isso e começou a tentar aí fazer com que houvesse aí um controle, talvez seria um controle de natalidade que ele queria, né? Para que eles não pudessem se envolver, porque a preocupação, daqui a um tempo, há muitos tantos outros hebreus, os egípcios são poucos e é fácil eles tomarem o poder. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais trabalho, vamos dobrar a hora de trabalho dele para que eles não tenham tempo para estar em casa e querer ter a relação para ter os filhos, vamos diminuir a comida. Né? Então eles fizeram de tudo para que fizessem com que os hebreus ali viessem a reduzir o número populacional deles. Então a gente já vê um controle aí, porque por uma preocupação, né, de ser tomado um poder. Então aí vem o povo hebreu clama a Deus, e Deus através de Moisés vai tirar esse povo do Egito sofrendo, né? Então a gente pode ver uma preocupação hoje. Então se a gente vê muitos países aí que se preocupam porque o índice de natalidade dele vai reduzindo e de outros vão aumentando. De repente a gente vê desconfigurações de países, né, que eram de características de pessoas, por exemplo, brancas, e de repente tem várias, negros ou muçulmanos. Né? A gente vê hoje em dia ainda quem estabelece ainda
uma maior densidade demográfica de filhos são os muçulmanos, que ainda valorizam, né, os filhos, e eles estão praticamente estando em todas as partes. A gente vê eles indo para todos os países. Na Europa, algumas regiões, nós estamos vendo que foi um favor quando eles abriram, né, para pegar aqueles imigrantes, porque realmente a população já estava muito reduzida, já estavam praticamente quase se dizimando, e aí vêm outras pessoas para que pudessem povoar. Houve reportagens que mostraram isso, que favoreceu a entrada desses imigrantes para que as cidades que estavam ali com poucas pessoas, só velhos, né, idosos, já a ponto de extinguir. Mas nós vemos aí que realmente acontece uma descaracterização, acaba ser uma civilização, outra pessoa, porque realmente reduz tanto. Vai sim, aqueles outros países que têm um maior número de crescimento, vai levando essas pessoas por uma facilidade ou por outra que acha que seria melhor no país, e eles vão se expandindo. Né? Então, de repente, a gente vê uma outra enculturação acontecendo no local, né, que tinha uma certa característica, e pela essa redução de filhos, natalidade, a gente vê outros povos, outras culturas fazendo parte daquele país e dominando talvez aquela cultura, e aquela cultura se acabando. Né? Isso acontece muito. Então é mais isso para a gente pensar hoje, né? Para não se tornar muito extenso esse vídeo. É uma pontinha só que a gente está falando de um iceberg aí, né? Mas para que não seja muito extenso, a gente vai parar por aqui e na próxima semana a gente fala mais um pouquinho, ok? Então fique com a mensagem agora. Obrigado pela atenção. O pequeno será grande. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. É do Evangelho esta máxima que nos ensina a humildade como a mais bela das virtudes, por ser menor do que lhe quer fazer a sua vaidade. Nunca se julgue melhor nem mais importante do que ninguém. Nunca se pense indispensável ou insubstituível em seu trabalho, pois ninguém o é, só Deus é indispensável. A história humana está repleta desses grandes que foram substituídos por outros e não fizeram falta alguma. Quanto menor você se fizer, mais admirado e estimado você será por todos os que o cercam.